Bom dia! Bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos entrando. Bom dia! Bom dia com alegria! Como é que vocês estão? Vamos compartilhando essa live, gente? Quem já tá entrando, compartilha. Manda aqui no aviãozinho, ó. Eu vou mandar aqui. Manda aí também. Em outras fontes, não precisarei aqui voltar. Eu também amo esse louvor, viu? Nossa, coisa mais linda do mundo. Tô procurando um versículo aqui pra falar com vocês. Achei. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Ó, hoje nossa live vai ser mais curta, porque hoje é um dia especial aqui em casa. Hoje é aniversário do Lorenzo, aniversário de 11 anos. E o dia tá bem cheio mesmo. Qual o nome desse louvor? Esse é Tu És. Deixa eu botar pra começar de novo. Tu és mais águas purificadoras. São duas músicas juntos, né? Flop Music. Quem canta? É, hoje é aniversário do Lourenço, fazendo 11 aninhos. É, gente. Tá passando rápido o tempo, viu? Jesus amado. Passou rápido. O povo fala que passa rápido, a gente só sabe e só acredita quando é com a gente. Que realmente passa rápido. Mas glória a Deus por isso, né? É para isso que nós estamos caminhando. Para treinar essas crianças. Bom dia, Cândida. Beijo. O que eu quero falar com vocês hoje? Ontem eu estava lendo um livro e tem uma parte dele que falou muito comigo. Que na verdade me constrangeu. Cândida, eu lembro dele chegando. Ontem ele deitou no meu colo, assim, aí eu falei pra ele, Lourenço, quando você nasceu, você era do tamanho da sua cabeça. Que ele deitou assim no rumo da minha barriga. Eu falei, filho, você era do tamanho da sua cabeça. Olha o tamanho que você tá. Gente, eu tava lendo um livro aqui, e teve uma parte desse livro que, meu Deus, como foi uma mistura de sentimentos. Foi uma sensação de constrangimento, uma sensação de uma... Era uma sensação assim, como se eu estivesse recebendo uma clareza, mas ao mesmo tempo... Sabe quando você recebe uma clareza de algo, mas você também não quer fazer? Não sei se eu tô conseguindo explicar bem pra vocês. E eu falei assim, esse é um tema importante pra gente conversar. Esse é um tema importante da gente refletir sobre ele. Qual é o livro? É esse daqui, ó. Ganhei de um amigo. Deu pra mim e pro Pablo esse livro. Chama O Lugar Mais Seguro da Terra, de Larry Crabb. Ele fala sobre a comunhão da igreja. Ele fala sobre a importância da comunhão da igreja. E ele começa esse livro falando que ele estava em um lugar e
Nesse lugar, era tipo uma casa esqueci como é que fala. Tipo um asilo. E os idosos estavam sentados, enfileirados, um ao lado do outro. E eles não interagiam, eles não conversavam. E aquilo ali começou a gerar um discernimento espiritual nele. Em relação ao que é o corpo da igreja. Uma casa de repouso. Isso. Em relação ao que é o corpo da igreja e como nós agimos dentro do corpo da igreja. Mas essa parte que eu li ontem, ela me chamou muito a atenção porque ele traz o relato de um menininho que ele era um menininho especial. Ele não comia sozinho, ele não andava, ele não conversava, mas ele, quando as pessoas pegavam ele no colo, elas eram tomadas por uma alegria tão grande, porque ele foi abandonado pela mãe em um orfanato e quando as pessoas pegavam ele no colo, a vibração do corpo dele, ele vibrava de alegria e sorria, que não tinha uma pessoa que quando pegava ele no colo não se sentia tomado pelo amor que fluía através dele. E ele começa esse capítulo falando sobre isso, e a parte que me chamou a atenção foi realmente da gente refletir qual é o nosso papel no corpo da igreja. Qual é o meu papel, qual é o seu papel. É a gente pensar mais a fundo o que é amar uns aos outros. Porque Jesus nos deu esse mandamento. Ele falou, olha, amem a Deus acima de todas as coisas e amem ao seu próximo como a ti mesmo. E eu imagino que vocês já devem ter ouvido, se a gente para analisar essa parte, quando Jesus ame o seu próximo como a ti mesmo, Jesus está falando, você tem que se amar, você tem que se sentir amado, para que você possa transbordar desse amor para outra pessoa. A gente dá aquilo que a gente tem. Então, é importante que você se sinta amado para que você possa amar ao outro, né? Mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre a forma como nós amamos os outros. É a forma como nós nos interagimos com os outros. Então vamos lá, vamos seguir uma linha de raciocínio aqui. O que acontece? Quando a gente começa a conviver com as pessoas, a gente começa a ter certas angústias. Tá, vou tirar um pouquinho os comentários para poder seguir a linha de raciocínio. Quando a gente começa a se relacionar com outras pessoas, a gente começa a sofrer algumas situações, e todo mundo é assim. Ele fala aqui, ó, todos nós, todos, sem exceção, em algum momento fomos feridos, em algum momento falhamos, em algum momento nos sentimos rejeitados, e essa rejeição gerou uma raiva dentro de nós, que às vezes você nem sabia que essa raiva estava aí dentro do seu coração, ou que essa mágoa estava aí dentro do seu coração. Isso é todo mundo, gente, em alguma fase da nossa vida. Em algum momento nós sofremos com a falta de benevolência das outras pessoas, com a falta de compaixão das outras pessoas. Em algum momento, a gente, com essa falta de benevolência, com essa falta de compaixão, você falou assim, não, ninguém nunca mais vai fazer isso comigo. Em algum momento, você sentiu o desdém das outras pessoas. Eu senti, todos sentimos. Em algum momento, nós fomos feridos pela crítica e nos sentimos sem valor.
em algum momento nós nos escondemos debaixo da nossa arredia arrogância. E o que mais me tocou nesse texto foi que a partir de então, a partir da nossa construção, mesmo porque tantas coisas acontecem na nossa infância, às vezes aconteceram dentro da sala de aula com os coleguinhas, em casa com os pais, com os amiguinhos da rua, com os parentes, com os familiares, às vezes com pessoas até estranhas, né? Que nos fizeram, de alguma forma nos marcaram, que o desdém delas nos marcou, que a rejeição delas nos marcou. E o que é mais interessante é que quando a gente vai vivendo essas coisas, até mesmo de forma inconsciente, a gente se fecha. E quando você se fecha, você pensa assim: eu estou me protegendo para que ninguém mais me machuque, para que ninguém mais tenha acesso ao meu coração e me fira. E você, de forma com uma ferocidade, você começa a proteger as suas mágoas. Nós começamos a proteger as nossas dores. Assim como uma leoa protege o seu filhotinho. A gente começa a proteger para que ninguém mais nos machuque, para que ninguém mais nos fira. E aí, de repente, você não protege mais a si mesmo, mas você, na verdade, está preservando as suas mágoas. Isso aqui foi o que mais me tocou nesse capítulo. Pensamos que protegemos a nós mesmos, quando, na verdade, preservamos nossas mágoas. O que eu quero dizer com isso? Que para mim, assim, é algo que mexe comigo. Que ontem, enquanto eu lia, eu me senti constrangida pelo Espírito, mas eu também, né, eu tentei achar o balanceamento entre você de fato não permitir que as pessoas te magoem, mas também o balanceamento entre entender que, entre nos questionar se de fato estamos guardando e protegendo o nosso coração, ou se de fato estamos protegendo e preservando as nossas mágoas. Entendem? Eu acho que aqui é o X da questão. Você, quando você se afasta das pessoas, quando você entra nesse local de recolhimento, de isolamento, você está nesse lugar porque você, de fato, compreendeu como guardar o seu coração, porque o nosso coração é o nosso bem mais precioso e nós devemos sim guardar o nosso coração, ou porque você, na verdade, está protegendo as suas mágoas. E por proteger e preservar as suas mágoas, você não aceita mais que ninguém te magoe. E esses dois lugares, eles nos apontam para alvos diferentes. Porque se você protege o seu coração, tá? E eu tô nos colocando aqui num lugar, todos num lugar que fomos feridos por todas essas coisas que eu falei. Fomos feridos porque falhamos, fomos feridos porque sofremos com a falta de benevolência, porque sofremos críticas, porque nos sentimos sem valor pelas outras pessoas, todos, ok? Estou me colocando nesse lugar. Sem entrar em extremos, né? Se eu decido guardar o meu coração, esse lugar de guardar o meu coração me aponta para um alvo. Me aponta para um lugar. E qual é esse alvo? Qual é esse lugar? É um lugar onde
reconhecendo que eu tenho feridas, que eu tenho dores. É obviamente que eu não quero que elas se repitam. Mas estar nesse lugar não me isola. Eu não me fecho. Mas eu amadureço. Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Esse lugar de guardar o coração, ele é um lugar de maturidade. Aonde eu procuro o amadurecimento, aonde eu permito que a palavra seja viva e ela me traga revelação e discernimento, aonde eu compreendo de fato que Deus é bom em todo o tempo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo aquelas coisas que eu não compreendo, mesmo aquelas coisas que não fazem sentido, mesmo aquelas coisas que me magoaram e me feriram profundamente. Eu decido olhar para elas e glorificar ao Senhor. E nesse lugar, eu aponto o meu coração para um alvo. De saber que as minhas feridas servirão de remédio para curar outras pessoas. Que a minha história, que as minhas dores, elas servirão de remédio para curar a ferida aberta de outras pessoas. As minhas cicatrizes servirão de remédio. E no contraponto, nós temos esse lugar de preservar as nossas mágoas, aonde eu falo, aqui ninguém mais me afeta, aqui ninguém mais vai me magoar, aqui ninguém mais vai me ferir, e eu me fecho. E eu me fecho para os relacionamentos, eu me fecho para a comunhão, eu me fecho para ter um relacionamento onde eu possa curar as outras pessoas, aonde eu possa testemunhar da minha história. Por quê? Porque aqui ninguém mais poderá me tocar. Entende que esse lugar é um lugar egoísta. É um lugar onde você fica trancado dentro de um quarto escuro com a sua dor, para que ninguém tente entrar dentro desse quarto. Você vai lá e tranca a porta. Mas quando você entra para dentro desse quarto e tranca a porta, você está se trancando lá dentro, junto com as suas mágoas, junto com as suas feridas, junto com as suas dores. E você acha que você está fazendo algo bom, porque você vem com esse pensamento de que aqui ninguém poderá me magoar novamente. Só que quando você faz isso, você se isola das outras pessoas. E esse é o versículo que eu estava procurando aquela hora, que diz, Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Nem todo mundo tem a coragem de contar o que anda fazendo de errado. Mas a ação é necessária para se ver livre das amarras do diabo. Essa segunda frase aqui não é o texto bíblico. É o comentário de quem colocou aqui. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A cura nesse lugar de comunhão. A cura nesse lugar onde eu posso me abrir com outra pessoa e confessar as minhas dores e confessar os meus pecados. E o que eu quero trazer de reflexão para vocês hoje é exatamente isso. Como você tem se portado na vida? Primeiramente nessa situação, em qual lado você está? Daquele que amadureceu e que aprendeu a guardar seu coração e que aprendeu a ouvir as críticas, mas não permitir que elas entrem no seu coração, que aprendeu que tudo que te acontece é bom, mesmo que você não compreenda, mas vai gerar crescimento e amadurecimento? Ou você está nesse lugar que se isola, que se exclui, achando que você está abalando a boca do balão, mas na verdade você está impedindo que outras pessoas sejam curadas. Você está impedindo, porque assim, quando você entra nessa arredia arrogância,
Você não permite que o rio flua através de você. Porque você cria uma barreira que impede que o rio de cura, que o rio de águas vivas flua através do seu coração. Traga cura para você e cura para outras pessoas. E o que acontece? Carol, então eu tenho que compartilhar a minha história com outras pessoas? É o que a palavra nos diz. Nós devemos viver em comunhão. Só que o que é o problema hoje em dia? As pessoas, por medo dessa situação, por medo de serem feridas, por medo de serem magoadas, Carol, mas eu fui magoada, eu me abri com uma pessoa e ela quebrou a minha confiança. Eu sei. Carol, né, eu me decepciono com amizades. Carol, os meus familiares eu não posso contar e confiar. Carol, meu marido não me ouve. A minha esposa não me escuta. A minha mãe não me aconselha. Esse lugar, ele pode te fazer, se você tá nessa situação, é onde você se questiona. E é onde eu me questionei. Eu falei assim, como compreender então, Senhor? Com quem eu posso me abrir? Porque é natural, depois que você se magoa, você não querer se abrir com ninguém. Vocês concordam comigo? Depois que você se sente ferido, é normal você se sentir arredio. Você ser arredio. Só que vocês têm que compreender que estar nesse lugar nos afasta do verdadeiro papel do que é ser igreja. Gente, quando eu tô falando igreja aqui, eu quero que vocês realmente compreendam. Eu estou falando não de 4 paredes, mas eu estou falando de pessoas. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Uma vizinha que recebe outra vizinha e as duas ali têm intimidade de poder falar e compartilhar da vida da igreja. Uma vizinha que pode bater na porta da outra e falar assim, eu tô com uma situação e eu preciso conversar com alguém. Isso é ser igreja. Mas o que é o problema dos monumentos construídos? As pessoas não têm liberdade. Por que as pessoas não têm liberdade? Porque elas não sabem qual será o julgamento. Porque nós vivemos numa geração de julgadores que adoram julgar a ferida do outro, que adoram julgar a conduta do outro, o comportamento do outro. E é impressionante porque através de uma coisa nós julgamos a pessoa por completo. Vocês já repararam nisso? Através de uma fala da pessoa, meu Deus, já está sentenciada. Quem é aquela pessoa? Sem nós nem a conhecermos. E por causa disso, as pessoas elas deixaram de se relacionar como igreja. Até mesmo dentro dos prédios. As pessoas vão lá, as pessoas têm um momento de adoração, um momento de ouvir a palavra, é maravilhoso, mas elas deixaram de viver o que realmente é amar o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque todo mundo tem receio de se expor. E realmente é natural do ser humano ter esse medo de se expor. Porque parece que quando eu me exponho, eu estou de fato mostrando a minha fraqueza espiritual. É como se eu mostrasse, ele fala aqui, é como se eu expusesse o meu relacionamento sofrível com Deus. Por quê? Porque todo mundo quer se mostrar forte. Não, eu tenho que ser forte, eu tenho que me mostrar forte. Eu tenho que ser forte, eu não posso deixar ninguém me ver abalado, ninguém me ver abatido. Gente, enquanto eu falo isso pra vocês, eu como pessoa, eu fico, sabe, criando essas conexões na minha cabeça, e tentando entender e buscando um discernimento espiritual. Eu me lembrei enquanto eu li esse livro de uma situação que uma pessoa chegou até mim
E ela me contou uma situação, um episódio da vida dela. Ela me contou que ela havia cometido um aborto e que isso gerava muita dor no coração dela, né? Ela me contou de como ela se sentia, de como ela se sentia culpada, de como ela se sentia não merecedora das bênçãos e do favor do Senhor. E eu fiquei refletindo, né? Vocês já pararam para pensar quando uma pessoa te confessa algo assim? Será o que ela espera em troca? Será que ela espera um julgamento? Será que ela espera ouvir de você aquilo que talvez ela já saiba da palavra, que ela é perdoada, que Jesus levou sobre si todas as suas dores? Ela já sabe, talvez ela já saiba disso. Se for uma pessoa que tem comunhão com o Senhor, ela talvez já saiba disso. E se ela chega ao ponto de se abrir com você, será que ela quer ouvir o mais do mesmo? Entendam que a gente está indo para um lugar de uma dor extrema. E que eu não sei qual é a sua, mas provavelmente você tem. E como é angustiante quando você se abre com uma pessoa e aquela pessoa trata com desdém, ou com frieza, ou com indiferença, por mais que talvez nem seja a intenção da pessoa, mas a fala dela, a postura dela, te passa isso. E eu lembro que eu abracei ela e eu falei pra ela, eu falei, olha, eu entendo a sua dor. Deve doer muito. E naquele momento eu amei ela, sabe? Eu abracei, eu acolhi. E eu falei, essa dor deve ser muito grande. Essa dor deve ser muito profunda. Só que a gente tem que pensar o que você tem que fazer para que essa dor não te paralise. Para que essa dor não te impeça de desfrutar daquilo que Deus tem para você. Como você age quando alguém vem expor a sua dor? Como você age quando o seu marido ou a sua esposa, vamos falar daquela pessoa próxima, que aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você confia, deseja expor a sua dor. Como você age? Ah, larga de moleza. Ah, você tá sendo muito fresco, muito fresca. Como você recebe? Qual é a sua compreensão e a sua empatia com a dor do outro? Porque às vezes a dor do outro é uma dor repetida. É uma dor repetida, é uma dor que não se cura, que não se sara. E aí a pessoa ela se sente totalmente insignificante. Porque ela tentou de todas as formas curar essa dor. Ela tentou através da palavra e ela se sente, porque como eu falei, essa dor expõe um relacionamento sofrível com Deus. Expõe o seu relacionamento que você pode parar e pensar assim, nossa, mas eu não consigo me relacionar com Deus. Como que eu vou me expor? Essa pessoa vai me julgar. Essa pessoa vai falar assim, nossa, mas... Gente, quantas vezes na igreja eu já vi situações de que a pessoa no grupo ali pedia oração por uma enfermidade e as pessoas, elas tinham coragem de falar assim, irmão, irmã, você não está em pecado? Você não cometeu pecado? E aquele julgamento, sabe? De querer condenar. Não, se você tá assim é porque você cometeu pecado. Ou pessoas que expõem, por exemplo, a questão da depressão. Quando eu recebi o diagnóstico da depressão pós-parto, que foi tardio, antes eu não queria enxergar. Porque eu pensava assim, meu Deus, mas como eu vou falar para as pessoas? Como eu vou
As pessoas vão julgar, as pessoas vão falar que eu não tenho um relacionamento com Deus. Só que de fato é uma dor tão grande que você não consegue orar, você não consegue ler a palavra, você não consegue, simplesmente você não consegue. E como é constrangedor você expor isso para outra pessoa, porque você não sabe como você vai receber, como a pessoa vai receber. Ele fala algo muito interessante aqui. Muitas vezes ouvimos dizer que a aflição é o caminho para um relacionamento mais profundo com Deus, mas raramente vemos exemplos de aflições. Às vezes, penso que queremos que os outros acreditem que conhecemos a Deus, demonstrando quanto somos firmes, o quanto somos fortes. Só que, na verdade, para que haja cura mútua, é necessário que haja um lugar de vulnerabilidade. Um lugar de vulnerabilidade. E eu não tô falando aqui, o que eu quero trazer, né? Eu preciso finalizar a nossa live, o que eu quero trazer para vocês? Não é Carol, então agora eu vou sair falando dos meus problemas para todo mundo, confessando, eu tenho que falar com qualquer desconhecido, eu tenho que... Não é isso. Talvez você não vai precisar falar com muitas pessoas, mas com uma pessoa. Então, eu quero trazer essas duas percepções para vocês. Como você, com as suas dores, com as suas feridas, como você tem se posicionado diante do relacionamento da igreja, do corpo de Cristo. Você tem se fechado? Você tem se escondido? Você tem se trancado dentro desse quarto escuro? O Senhor nos diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A cura na comunhão, a cura na confissão das nossas dores, a cura na confissão, sabe? Você poder abrir a sua boca e falar da sua angústia para alguém, da sua dor para alguém. Isso gera cura. Isso gera cura. E como você tem recebido quando alguém quer compartilhar de algo com você? Você tem sido o julgador de plantão? Aquele que vai falar mais do mesmo, talvez do que a pessoa já saiba? Ou você vai ser aquele que tem empatia e que vai tentar olhar a pessoa com o olhar realmente se colocando no lugar dela e enxergando a dor dela? O livro chama O Lugar Mais Seguro da Terra, de Larry Crabb. Ele fala exatamente sobre isso que eu falei, sobre a igreja realmente, sobre olharmos uns para os outros novamente, de enxergarmos uns aos outros novamente, de sairmos desse lugar de completa exclusão e nos voltar para um lugar de completa abnegação do nosso ego, abnegação do nosso orgulho, abnegação da nossa arrogância. E eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês um pouco daquilo que eu senti queimar no meu coração enquanto eu lia esse texto. Eu espero que eu tenha conseguido trazer para vocês um pouco
daquilo que o Espírito Santo de Deus ontem, né? Eu fui dormir, eu até perdi o sono, porque eu fiquei pensando nisso, e fiquei pensando, e fiquei pensando. Sabe, parece algo utópico. Parece um relacionamento assim, meu Deus, isso é impossível. Existir um relacionamento assim. Relacionamentos assim. Mas sabe, nós fomos chamados para andar na contramão do mundo. Nós fomos chamados para andar na contramão do mundo. Deixa eu dizer algo para vocês. Às vezes você tem permitido que Satanás ele utilize das circunstâncias sutis para poder te aprisionar, para poder te bloquear, para poder te afastar do seu verdadeiro propósito, da sua verdadeira identidade. E você vai aceitando, achando que você tá fazendo um legal, entendeu? Achando que você tá abalando na boca do balão, como eu falei. Achando que você tá arrasando. Não, ninguém nunca mais vai me magoar. Não, ninguém nunca mais vai me ferir. E você acha que você tá fazendo certo. Só que, na verdade, você tá criando uma barreira que impede o fluir de águas vivas. Lembrem-se disso. As suas dores servem de remédio para curar a dor dos outros. E deixa eu te falar, seja um instrumento de Deus através da vida na vida da pessoa que está ao seu lado. Você não precisa ir até o pastor X, ou ir até a Carol, ou ir até qualquer influencer que você tenha por referência. Do seu lado tem pessoas. Crie relacionamento com pessoas ao seu lado. Isso é a vida da igreja orgânica. Isso é o corpo de Cristo sendo orgânico. Sabe? Porque eu vejo muitas pessoas assim, meu Deus, queria tanto falar com você, queria tanto ter um momento com você. Gente, vamos ser real. Isso não vai acontecer. Não tem como. Sabe? Não é porque eu não quero, é porque de fato é impossível. Mas você tem uma pessoa do seu lado. Pare de olhar somente para as pessoas nas redes sociais e achar que elas têm o que você precisa. Tem pessoas ao seu lado. Tem pessoas ao seu lado que podem ser vida de Deus através de você. E você pode fluir a vida de Deus através da sua vida, ser um canal de Deus na vida dessas pessoas e trazer cura para elas. Amém? Eu espero que vocês tenham, que Deus tenha queimado no coração de vocês aquilo que Ele queimou no meu coração através dessa palavra. Um beijo grande para vocês, eu tenho que ir, porque hoje o dia tá cheio, viu? Um beijo. Fiquem com Deus, viu? Deus abençoe vocês e até semana que vem.